Oi pessoal, Mãe de Adolescente por Michele Matu, que vai falar hoje sobre um assunto tenso, pesado, que as pessoas evitam comentar, mas que pode bater na porta da casa de qualquer família. É o suicídio na adolescência. E sabe o que é triste? É que a gente vê os resultados das pesquisas e percebe que o número de casos tem aumentado no Brasil. Eu tenho um dado aqui da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, que divulgou recentemente a última pesquisa. E olha só, entre 2006 e 2015, a taxa de suicídio em adolescentes no Brasil subiu 13%. E tem mais, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, entre os que têm 15 e 29 anos, o suicídio, gente, é a segunda causa de morte. E é isso, todo mundo precisa unir forças para reduzir esses índices, gente. Poder público, famílias, profissionais de saúde, compartilhar informações, falar sobre o assunto. E eu deixo aqui o canal aberto, faço do canal Mãe de Adolescente por Michele Matu um espaço aberto para que a gente compartilhe o máximo possível de informação. Estou esperando o seu like, a sua inscrição no canal, me siga nas redes sociais e fique aí que eu já volto. Então vamos nessa, gente. Eu estou aqui no consultório do psiquiatra, o Dr. Elson Azevedo. Muito obrigada pela participação, pela presença aqui no canal. Olha, gente, o Dr. Elson, ele é um dos profissionais que conduziram a pesquisa da Unifesp e vai compartilhar mais dados dessa pesquisa com a gente. Doutor, a pesquisa foi feita em 6 grandes cidades, não é isso? Isso, Michele. Em primeiro lugar, queria agradecer por me receber no seu canal. É uma honra poder participar. Eu tive a oportunidade de ver alguns vídeos. Obrigada. Ai, que carinho. Obrigada, doutor. Um vídeo sobre educação financeira. Pegou alguma dica lá? Estímulo à leitura. Eu não sei para os adolescentes, mas eu saí desse de leitura querendo pegar meus livros e reler. Ai, que bom. Fico muito feliz, viu? Obrigada e muito obrigada. Eu que agradeço, né? Compartilhar o seu conhecimento. Isso. Então a gente efetivamente fez essa pesquisa a respeito do número de suicídios e das taxas de suicídio no Brasil nesses últimos anos, de 2006 a 2015. A gente optou por pegar 6 principais cidades do Brasil em termos de indicadores, para a gente ter também, além das taxas de suicídio, indicadores econômicos durante o período. E isso influenciou. Exato. A ideia foi enxergar se esse período de 2006 a 2015, que é um período que a gente teve um crescimento econômico, mas também o início da grande crise que a gente está vivendo, para a gente conseguir identificar se esses fatores econômicos tiveram alguma relação. O que a gente observou dos dados foi um aumento significativo das taxas de suicídio. Isso tanto na população geral, todas as idades, um aumento de 9%, mas quando a gente vai para a população de adolescentes, de 10 a 19 anos, esse aumento foi ainda maior, de 13% no Brasil inteiro. E se a gente for pegar essas 6 cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Porto Alegre, esse aumento foi de 24%. É uma tragédia, né? Assim, a gente fala de números grandes. A Organização Mundial de Saúde estima no mundo 800 mil suicídios todos os anos, um suicídio a cada 40 segundos. Meu Deus. Mas se você for pensar, um suicídio já é suicídio demais. Com certeza. É uma tragédia. Então, esses dados são alarmantes, indicam que a gente precisa fazer alguma coisa enquanto sociedade para reverter essa tendência. Que solução, que tipo de solução que o senhor, como profissional da saúde, da área, que lida com isso, pesquisa, acha que é mais viável? Qual o caminho que a gente deve seguir? A gente tem níveis diferentes em que a gente consegue atuar. Então, falar, por exemplo, do nível macro, do governo, das políticas públicas, coisas que são muito importantes. Aumentar a disponibilidade de serviços de saúde mental. É pouco. A gente tem poucos serviços públicos de saúde mental, então a população está sofrendo, vivendo uma situação difícil, começando um quadro de depressão, de ansiedade, e não tem onde se tratar. E também aquela dificuldade de acesso para o pouco que tem? Exato. Assim, tem a questão da falta de oferta, que é um dos aspectos. Agora, um outro aspecto social é o estigma das doenças mentais. É isso que eu ia comentar com o senhor. Então, assim, a gente sabe, os dados de diversos estudos no mundo inteiro indicam que praticamente todos os suicídios a gente consegue identificar no passado doenças mentais que estavam relacionadas com o comportamento. E que poderiam ter sido tratadas. Que poderiam ter sido tratadas. Né? Em tratamento, a gente tem tratamento e tratamentos que funcionam. Para depressão, para ansiedade, para esquizofrenia, transtorno bipolar, dependência de álcool e de drogas. A gente esquece de falar de álcool
mas dependência de álcool é um dos fatores de risco mais importantes para suicídio. E você vê que a gente, quando vai falar com os nossos adolescentes, fala de evitar drogas e tudo, mas em muitas casas o álcool, né, fica o de uso lado. de álcool é estimulado. O uso de álcool na adolescência, quanto mais precoce e quanto mais intenso, isso de beber e ficar completamente embriagado em festas na juventude, isso é um grave preditor de problema de saúde mental ao longo da vida. A gente fica na torcida, deixando esse espaço aberto aqui para que o assunto seja cada vez mais discutido e a realidade mude em benefício das pessoas. Queria que o senhor desse uma dica para a gente, ou que a gente entrasse nesse assunto, as mães em casa, os pais. Como perceber alguma coisa errada? Esse é um ponto muito importante. Assim. A gente falou de estigma e de preconceito de saúde mental. Esse preconceito está disseminado, inclusive dentro das nossas casas. Assim, a gente, mesmo com a gente mesmo, a gente acha que, poxa, eu devia dar conta de tudo isso. E a depressão, a ansiedade começa a aparecer e a gente não busca ajuda. Então, uma tarefa das famílias e das mães, dos pais, é trabalhar dentro de casa a questão do conhecimento sobre saúde mental. Então, o primeiro passo, eu diria, é trabalhar o preconceito sobre as doenças mentais, entender que é normal, as pessoas, assim como pode ter problema de pressão alta, de diabetes, de asma. Comentário. Às vezes a pessoa fala, eu vou ao pediatra, eu vou levar um cardiologista, mas, vou no psiquiatra. Imagina, psiquiatra? Tem isso, não tem? Não, vou levar no psicólogo, mas, poxa, meu filho não é louco. Quando a gente fala de prevenção de doenças mentais, antes do problema aparecer, claro que a família é o ponto principal. É lógico, é aquele equilíbrio familiar. A família, a criança ter acesso ao lazer, a educação de qualidade, a criança ter amigos, isso tudo faz muito bem. O carinho dos pais, a companhia, o diálogo. O tempo de qualidade juntos. Isso é importante. Nesse momento de prevenção, isso é fantástico. Como funciona? A mãe primeiro procura um psiquiatra e o psiquiatra vai encaminhar para a terapia se necessário. Tem a questão do medicamento, que às vezes os pais têm receio, né, que o filho tome medicamento, e aí vai direto para o psicólogo. Como que deve ser feito esse tratamento, essa ajuda? Então, assim, quando a família nota alguma coisa diferente, né, talvez o ponto de partida seja isso, assim, uma mudança drástica de comportamento. A gente sabe que os transtornos mentais, depressão, ansiedade, mais da metade das vezes eles começam antes dos 14 anos. E dão sinais claros. Os sinais começam a aparecer. Para a família é um desafio, porque a adolescência cheia de sinais, né? É um período de mudanças. É verdade. Então é difícil distinguir. Mas a regra é assim, quando tem uma mudança drástica do padrão daquela pessoa. Entendi. O que é normal para um pode não ser normal para outro, mas você compara a criança, o adolescente, com ele mesmo. Então, um adolescente que sempre gostou de skate, brinca de skate, de uma hora para outra, não quer mais saber, não sai do quarto, não encontra os amigos. Essas mudanças, quando são drásticas, sinalizam que tem alguma coisa errada. Você não vai esperar uma criança e um adolescente falar assim, eu estou triste, ficar chorando. Esses não são os sinais mais frequentes. Eles não vão falar, né, quando a coisa é grave. É um período em que a pessoa também está lidando com mudanças e ela também tem dificuldade de reconhecer as emoções. Então não vai ter essa clareza que muitas vezes um adulto pode ter, de dizer, eu tô para baixo, eu tô mal, eu tô triste. O adolescente é muito difícil. Nós já conversamos isso no canal, numa outra oportunidade, com uma psicóloga. E é isso, os pais precisam também, uma coisa que o senhor disse que é importante, comparar com ele mesmo, né? Nada de comparar com o filho do outro. Exatamente. Viu, gente? E a outra é isso, né? Entender que para eles é difícil, né? Sim. E aí, os principais sinais são a irritação, isolamento e mudança drástica de coisas que antes a criança gostava, o adolescente gostava de fazer. Na linguagem do adolescente, é tédio. Está o tempo todo entediado, sem prazer nas coisas. É um dos sinais fortes de depressão. Tanto para menino quanto para menina? Tanto para menina quanto para menina. É difícil você fazer estereótipos assim, mas de maneira geral, as meninas e as mulheres têm mais habilidade de reconhecer e comunicar as emoções e buscam ajuda mais precocemente. Os meninos têm mais dificuldade de colocar em palavras, verbalizar as emoções e os sentimentos e buscar ajuda. Nos meninos também é mais frequente a questão de problemas com álcool e drogas, então esse também é um sinal importante que precisa ser cuidado. E aí você pergunta super importante, e aí, o que faz? O que faz? Qual que é o caminho de buscar ajuda? Tem que ser o caminho possível.
para cada família vai ser um caminho possível. De maneira geral, um caminho possível pode ser o próprio pediatra que acompanha e sempre acompanhou aquela criança, aquele adolescente. Entendi. Ele pode encaminhar para uma terapia. O pediatra a família vai discutir isso com o pediatra. Eu estou preocupada com isso, o que você acha? O pediatra, que é alguém que já conhece a criança, que acompanha, vai ter essa possibilidade. Olha, efetivamente, vamos pedir avaliação do psiquiatra, né? Vamos pedir avaliação do psicólogo. Problemas de saúde mental, depressão, ansiedade, comportamento suicida, são problemas complexos. Não tem nenhuma explicação simples. Não é porque eu fiz isso na criação, é porque teve tal e tal coisa, é porque separou, é porque mudou de escola. Poxa, todos esses pequenos fatores isoladamente não explicam. Não justificam. Por isso, gente, que tem profissionais que estudam, né, para tentar entender um pouco, porque também é muito complexo até para vocês, né, em alguns momentos. E a culpa é uma cilada, porque a culpa muitas vezes paralisa. Você se sente culpado, falando, não, eu fiz errado, eu sou... E aí paralisa, não faz nada a respeito. E aí também não ajuda? Não ajuda. A postura correta é entender que isso é um problema de saúde comum. Existe ajuda, tratamento? Uma em cada 3 pessoas vai ter um problema de depressão ao longo da vida. Então, é muito comum. É comum. É sobre comportamento suicida. Sabe quando é que ele tende a aparecer? Quando a pessoa se sente completamente sozinha e sem laços importantes. Como se ela não fizesse parte de nada importante. Eu não sou importante para ninguém, ninguém é importante para mim, tanto faz. Doutor, eu conheci uma mãe que infelizmente perdeu a filha, né, que tirou a própria vida, uma adolescente, e ela usou toda essa dor, que acho que não passa nunca, né? A pessoa tem que aprender a lidar com isso, para poder ajudar outras pessoas e tentar evitar que mais casos assim aconteçam. Vamos conhecer essa mãe. Oi, eu sou Mani Santos, sou presidente do Instituto Sérgio Augusto, uma instituição sem fins lucrativos, no qual nós ajudamos, auxiliamos pessoas com depressão, síndrome do pânico, com tratamento, apoio psicológico e os grupos de apoio também. O Instituto ele nasceu a fim de auxiliar pessoas com esses problemas. Eu tive uma filha de 16 anos, minha filha Laís, ela se suicidou, eu a adotei. E os pais biológicos dela também sofriam de depressão, bipolaridade. Então ela nasceu em um ambiente bem difícil. A minha filha, desde pequena, ela apresentava sérios problemas, principalmente por conta da rejeição. Então ela se sentia muito rejeitada por conta da situação em que viveu no ambiente familiar. Com 14 anos, a minha filha já começou a apresentar sinais de propício a suicídio. Ela já havia decidido que não queria viver. E aí, com a perda da minha filha, eu decidi transformar o luto em luta e criei um instituto. Hoje o Instituto ajuda, auxilia pessoas do Brasil inteiro, com foco em adolescentes de 11 a 17 anos. A gente trabalha muito com a conscientização. A família não tem essa conscientização. Ela não sabe como lidar com o problema e o poder público não tem suporte para essas pessoas, para ajudar as pessoas. O suicídio é a segunda maior causa de mortes no Brasil. A primeira é acidente de trânsito e a segunda é suicídio. O poder público não tem projetos, não tem nada que dê suporte a essas pessoas. É por isso que nós, como instituição, como ONG, temos vários projetos. Inclusive nós temos o projeto Laís, que é o nome da minha filha, que é a palestra de conscientização nas escolas para alunos. Nós temos o projeto para professores também e para os pais, os grupos de apoio. Então esse projeto ele nasceu com esse fim, de ajudar as pessoas que têm esse problema. Superação, né, gente? A cada momento da vida, quer dizer, uma mãe passa uma dor como essa que a gente como mãe não consegue imaginar numa situação dessas. Doutora, a gente encontra culpados numa situação dessa de suicídio? Quando a gente fala que suicídio a gente poderia prevenir, a gente fala de saúde pública, de nós todos enquanto sociedade. Não é a mãe, não é o pai. Então essa não é uma culpa para aquela pessoa. É gratificante a gente ouvir histórias
que a pessoa consegue transcender esse sofrimento e criar coisas, ajudar o outro a partir dessa experiência, dor, né? dessa dor. Doutor, todo jovem, todo adolescente que desenvolver ali um quadro de depressão, de ansiedade, ele pode se tornar um suicida? Não, a maior parte das pessoas com problemas de saúde mental, depressão, ansiedade, não vai ter comportamento suicida. Mas a gente sabe que essa é uma trajetória possível. Então, o caminho de prevenção é um caminho de identificar e tratar precocemente os transtornos mentais comuns. Depressão, ansiedade, uso de álcool e drogas. Então, mas não é porque a pessoa tem um problema de ansiedade e depressão que ela, com certeza, vai ter ideias de morte ou ideias de suicídio. Isso é uma trajetória para algumas pessoas. Entre 90% e 95% dos suicídios tem como causa um transtorno mental. E nesses outros suicídios que a gente não identificou transtornos mentais, tem pelo menos sintomas de transtornos mentais que são significativos. Né? Então esse por isso que a gente foca muito em identificar e tratar precocemente transtornos mentais. Quando é que uma pessoa com transtorno mental começa a pensar em suicídio? Qual que é esse caminho? Na depressão, a pessoa começa a se sentir um lixo, ela não vale nada. Isso é frequente na depressão as pessoas se sentirem assim. E aí, em algum momento, a pessoa pode sentir assim, olha, eu sou tão mal, eu sou um lixo tão grande que minha família estaria melhor se eu não estivesse aqui. As pessoas... Gente, olha como é sério o negócio e é muito tênue também, né? Por isso a necessidade de ajuda, né? A pessoa em depressão pode acreditar nisso piamente, apesar de não ser verdade. E aí esse pensamento distorcido começa a criar a sementinha de falar assim, poxa, era melhor que eu estivesse morto, porque minha família vai estar melhor. Isso não é verdade, mas a pessoa começa a acreditar. Ela acredita naquilo. Nisso, né? E começa a ter a sensação que nunca isso vai melhorar. É o que a gente chama de desesperança. Então isso nunca vai melhorar, vai ser sempre assim. E a gente sabe, poxa, depressão tem tratamento, o tratamento funciona. Às vezes, 2, 3 meses depois, o adolescente está ótimo e fala assim, doutor, poxa, obrigado, porque assim, eu estava perdido naqueles pensamentos, achei que nunca ia melhorar, ainda bem que não aconteceu nada pior. 2, 3 anos com depressão causa impacto gigantesco em qualquer momento da vida. Mas você imagina na adolescência. Na adolescência, que é onde por exemplo, um jovem que ficou deprimido dos 14 aos 17. Olha o impacto disso na vida dele. Porque é onde ele está formando tudo ali, criando aquela personalidade. Né? A chance de sucesso do tratamento, seja com terapia, seja com medicação, é muito alta nas fases iniciais do tratamento. Se a gente puder ampliar essa discussão, esse debate público, com certeza essa tendência de alta das taxas de suicídio no Brasil vão ser revertidas. A gente tem maneiras eficientes de fazer isso, tanto do ponto de vista de saúde pública, quanto do ponto de vista do cuidado de cada pessoa que está sofrendo. Então, para os familiares de pessoas que estão lidando com depressão, cuide bem, depressão, ansiedade, problemas de saúde mental, tem tratamento, os tratamentos funcionam. E com esse tratamento eficaz e precoce, a gente consegue prevenir consequências graves e trágicas dos transtornos mentais. Muito obrigada, viu? Pode contar com o canal Mãe de Adolescente por Michele Matuque, que está com espaço aberto para o senhor, para os outros profissionais envolvidos aí nas pesquisas. Pode contar com a gente para compartilhar toda essa informação para ajudar as pessoas, tá bom? Gente, é isso. A gente fica por aqui, tá bom? Estou esperando o seu like, a sua inscrição no canal, seu recadinho para mim lá no Instagram. Me diga se você gostou desse papo, tá bom? E a gente se vê. Fiquem com Deus. Até a próxima.